O que você ouviu de criativo na música pós-vanguarda? Se você pensar na música pós-vanguarda, como, por exemplo, a música, as grandes vanguardas dos anos 50 na música, John Cage e Pierre Boulez, o serialismo integral de um lado e de outro lado a chamada Escola de Nova York, eu acho que, por exemplo, hoje você tem grandes compositores extremamente inventivos. Eu poderia lembrar de um compositor húngaro chamado György Kurtag, que é um grande compositor. Você tem, mesmo nos Estados Unidos, alguns bons compositores, como Steve Reich. Você tem na França alguns bons, o Boulez ainda produz. Mesmo no Brasil você tem bons compositores, como Flor Menezes. Tá. Na música brasileira, o que você acha? O problema da música brasileira é o seguinte, um compositor brasileiro chamado Gilberto Mendes, uma vez fez uma descrição muito boa, que era mais ou menos a seguinte. Ele dizia, olha que coisa engraçada a cabeça da elite cultural brasileira. Se você pergunta, afinal de contas, quais são os cineastas que eles mais gostam, eles vão falar Antonioni, Fellini. Se você pergunta quais os escritores que eles mais gostam, então eles vão falar Virginia Woolf e por aí vai. Agora, em músicos, Caetano Veloso e Chico Buarque. Mas sem nenhuma crítica a respeito dos dois, você percebe que há um desnível no processo. Quer dizer, é como se a música clássica não tivesse direito de circulação dentro da vida cultural brasileira. Uma pergunta curiosa. Como vai a educação neste país? Olha, eu acho que a gente teve um bom momento, alguns anos atrás, de ampliação das universidades públicas. Acho que esse trabalho foi um trabalho muito importante, de abertura de novos campi, de abertura de novas universidades. E eu acho que a gente tem um grande desafio, pelo menos as universidades hoje, que é a internacionalização da produção acadêmica nacional, né? Quer dizer, o português, na verdade, é uma grande tumba, porque isso nos isola como país produtor de conhecimento. Então, acho que há um grande desafio nesse momento, que é conseguir fazer com que as ideias que nós produzimos aqui circulem no resto do mundo. Falamos da educação. E a cultura? Eu acho que nós estamos num momento bastante estranho, porque em todos os momentos de crescimento econômico que o Brasil teve, foram acompanhados por também momentos de explosão criativa, né? Nos anos 30, nos anos 50, mesmo nos anos 70 na ditadura militar. Uma única vez na história brasileira onde você teve crescimento econômico sem uma grande explosão criativa no campo das artes, foi agora. E mesmo assim ela tem 60% dos votos. Sim, porque eu acho que também há uma série de questões que não são só questões ligadas à política governamental, mas eu acho que tem uma questão também muito importante, que é, por exemplo, o modelo de financiamento da cultura hoje no Brasil é um modelo onde os diretores de departamento de marketing se transformaram nos verdadeiros gestores da cultura do Brasil. Quer dizer, eles que, de uma certa forma, definem, afinal de contas, o que vai ser produzido ou não. Por exemplo, teve um caso que eu acho emblemático nesse sentido. Uma das maiores fotógrafas da atualidade, Nan Gold, organizaram uma exposição dela no Rio de Janeiro. A exposição teve que ser cancelada porque a companhia de telefônica que estava financiando entendeu que a sua imagem não cairia bem a sua imagem ser associada às imagens das fotografias da Nan Gold, que são fotografias muito ligadas ao universo homossexual de Nova York e coisas desse tipo.